Não, isso aí é que tem muita coisa que não procede. A Globo também falou que o óleo de coco era bom. E 2 meses depois falou que era uma porcaria. O óleo de coco tem as suas funções, mas são bem restritas. Então a oxigenada, quando você joga na ferida, aquela bolha que faz é ozônio. E um microambiente de ozônio, a bactéria morre. Cheira. Vocês já cheiraram? Então, é um cheiro bem típico do ozônio, né? Não precisa cheirar muito também. Que faz mal. Tá? Lembrando uma coisa, né? Bactéria, por exemplo, bifidobactéria não produz vitamina K? Ela produz vitamina K porque quando ela se multiplica, tudo que a bactéria vai utilizar, para ela joga num terreno biológico, ela joga para o meio. Aí ela pega isso aí e usa para se multiplicar. Então, tudo que uma bactéria utiliza, ela joga no meio, só que ela produz muito mais do que ela precisa. Acaba sobrando para a gente. A fermentação da bifidobactéria gera vitamina K. Ela usa a vitamina K para ela, mas sobra para a gente. A bactéria não faz isso porque ela gosta de você, ela nem sabe que você existe. Na verdade, o planeta dela é você. É o planeta intestino, né? E isso acontece com a vitamina K, isso acontece com a bactéria que todo mundo odeia e sem ela a gente estava ferrado, que é a famosa Helicobacter pylori. A Helicobacter pylori tem esse nome porque ela vive no piloro e ela faz parte da nossa microbiota boa. Ruim é quando ela sai do piloro, tá? Mas a H. pylori, quando ela se multiplica, ela libera uma substância extremamente alcalina. E o bolo alimentar, quando passa por ali, aumenta o pH, que é fundamental. Se não aumentar o pH do estômago para o duodeno, você faz um furo no intestino, uma úlcera duodenal. E a Helicobacter pylori ajuda nisso. Fora, principalmente, claro, a gente está falando mais de colicitoquinina e secretina. A função da secretina é aumentar principalmente o pH do bolo alimentar. A colicistoquinina aumenta a função da secretina, é um adjuvante. E a própria colicistoquinina contrai as glândulas de Brunet no intestino, liberando bicarbonato de cálcio, aumentando o pH do alimento. Guarda o nome aqui do colicistoquinina, vocês já ouviram falar várias vezes da colicistoquinina, mas saibam que ela é a causa da síndrome do intestino irritável. Vocês sabem por quê? Porque quando uma pessoa está ansiosa, ela libera colicistoquinina o dia inteiro. Colicistoquinina tem que ser liberada durante a digestão. Para apertar as glândulas de Brunet, ela estimula o plexo de Meissner, que contrai as glândulas de Brunet e libera um bicarbonato. Só. Você libera a colicistoquinina toda hora, primeiro você contrai a glândula de Brunet sem parar, né, esvaziando a sua glândula, e você vai ter uma digestão prejudicada. Porque na hora da digestão você não vai ter carbonato de cálcio para liberar. Primeiro. Segundo, o plexo de Meissner constantemente sendo estimulado, depois de um tempo ele começa a influenciar no plexo de Auerbach. O plexo de Meissner é responsável pela contração de glândulas, o plexo de Auerbach é responsável pelo peristaltismo. Um começa a influenciar no outro. E aí você começa a ter espasmos, cólicas. Você sabe que o peristaltismo ele é para ser linear, né? Então, de um lado para o outro até a privada. Então você imagina o intestino contraindo de uma forma rápida e aqui na frente de uma forma lenta. Os dois se encontram. Isso dói pra caramba. Dá cólica. Tá? Síndrome do intestino irritável a gente sabe que é uma síndrome praticamente psicológica. Numa pessoa ansiosa. Mas eu não sou ansioso. Você pode ter uma prova daqui 6 meses. Se você pensar na prova agora, você vai ficar ansioso agora. Não vai ficar daqui 6 meses. E agora você vai desenvolver. Lembrando que tem que ser tratado. Em relação ao tratamento de síndrome do intestino irritável, eu já vi melhor eficácia quando tem acompanhamento psicológico, psiquiátrico e até o uso de neurofarmacológicos. Eu não sou a favor, apesar de ser muito legal o efeito. Mas eu sou a favor de você mostrar para a pessoa que ela começa a tomar um ansiolítico. Um Survector, né? Acho que nem existe mais Survector. Mas começa a tomar. Porque a pessoa que tem síndrome do intestino irritável, ela acha que o intestino dela nunca mais vai funcionar direito. Ela acha que ela nunca vai sair dessa síndrome. Aí você dá um ansiolítico para ela vê que ela começa a melhorar. Aí o foco deixa de ser o intestino e passa a ser a cabeça. E ela começa a trabalhar isso. E aí depois você tem que te desmamar o ansiolítico, ninguém pode ficar vivendo à base de droga. Eu sou formalmente contra. Tá? Por isso mesmo que eu não tenho paciente, tá vendo? Mas você mostra que o problema não está aqui, está aqui. E a pessoa começa a melhorar. Eu já vi várias pessoas melhorarem. E já vi também a síndrome do intestino irritável levar a síndrome do pânico. É super comum também. A pessoa não quer mais sair de casa, porque ela acha que vai evacuar toda hora. E isso vai desenvolvendo problema depressivo, e leva a síndrome do pânico. E às vezes, acha que vai evacuar e evacua.
Eu já tive gente que evacuou no carro. Né? E às vezes sai correndo, para em qualquer boteco da vida, entra, não sai nada. Então a pessoa ela perde a confiança nela mesma. E aí não sai mais de casa. Né? E é um mal moderno, né? Antigamente isso não acontecia. Então a gente está falando das funções protetoras, funções estruturais. Né? Funções estruturais da nossa microbiota. Né? Fortalecimento da barreira intestinal. Por quê? Nossa microbiota, ela também forma uma camada, um biofilme. Então ela está protegendo a nossa barreira intestinal de invasão. Ela induz a produção de IgA secretora. A IgA secretora ela fica enfiada no nosso muco e impede as bactérias de se sedimentarem. Ou seja, você tem o muco, enfiado no muco você tem a IgA secretora, formando um monte de prego. A bactéria ela precisa se aproximar do muco. Se tem um monte de prego, ela não consegue, forma uma cama de faquir. Ela não consegue se aproximar. Tá? Isso fortalece a nossa barreira intestinal. E outra, nossos enterócitos eles estão ligados uns aos outros, né? Muito próximos. Tudo no nosso corpo, tudo tem que ser absorvido. Nada pode passar entre um enterócito e o outro, que isso é permeabilidade. Então, para fortalecer essa barreira, a gente tem várias estruturas. Né? Tem desmossomos, junções comunicantes, interdigitações celulares. Mas uma delas é a seguinte, uma célula do lado da outra, nasce colônia bacteriana em cima das duas, grudando o final de um enterócito com o outro. Isso também fortalece a nossa barreira intestinal. Funções metabólicas, essas que a gente já falou, produção de vitamina, redução de ácido graxo, redução de mineral para a gente poder absorver. Então, isso é a superfície da superfície da superfície das nossas bactérias. Hoje sabe que é muito mais íntimo que isso. Vocês já ouviram falar de TLRs? Toll-like receptors? Toll-like receptor, já tem 20 TLRs que já foram descritas, eu vou citar uma no nosso intestino. TLR5, Toll-like receptor, é receptor tipo pedágio. É toll, não é tu, é toll, de pedágio, né? Então vai passando uma bactéria rica em flagelo, tem um Toll-like receptor ali, tem um pedágio, ela paga o pedágio e continua. Quando ela estimula o Toll-like receptor, acontece uma cadeia de reação química que pode influenciar em qualquer lugar do corpo. Pode influenciar no intestino, pode influenciar no pulmão, pode influenciar no coração. Tá? Esse Toll-like receptor, o Toll-like receptor 5, por exemplo, quando passa uma bactéria rica em flagelo, a flagelina, que forma o flagelo, gruda no Toll-like receptor e depois continua. Quando tem o estímulo Toll-like receptor 5, todo o nosso sistema imunológico funciona melhor. Ou seja, se você toma flagelo, você está tomando um adjuvante. Né? Você está melhorando a sua resposta inflamatória, a sua resposta imunológica. Já o Toll-like receptor 4, ele liga com lipopolissacarídeo e leva a processo inflamatório. O Toll-like receptor 9, ele é no fígado. Quando estimulado, você tem esteatose hepática. Então, quer dizer, Toll-like receptor é o futuro dos estudos bacteriológicos. Ou seja, não é só essa função superficial. Hoje, estímulos de Toll-like receptor fazem com que você tenha respostas no corpo inteiro. Isso é uma delas. Outra, várias substâncias bacterianas que elas produzem caem no malte espalhado para o corpo inteiro. E essas substâncias elas têm funções à distância. A gente tem substância que ajuda a quebrar a gordura hepática. A gente tem substância que ajuda a aumentar a liberação de renina. A gente tem substância que ajuda diabético. Tem substâncias que prejudica. A gente sabe, por exemplo, que a microbiota intestinal de um obeso ela tem uma tendência, né? A pessoa só come doce, muito carboidrato, muita gordura. Então, a nossa microbiota responde a isso também. Né? Se a pessoa come o ano inteiro só carboidrato e gordura, você vai ter uma microbiota que só come carboidrato e gordura. E essa microbiota ela gera substâncias que são tóxicas. Hoje se sabe que a microbiota de um obeso é totalmente diferente da microbiota de uma pessoa saudável, que é totalmente diferente de uma microbiota de um raquítico. Sabe o que a gente fez uma vez? A gente engordou um rato de tanto ele comer. Depois que ele engordou, ele parecia uma pantufa, com orelhinha. E a gente pegou um rato que sofria de raquitismo, que ele tem o gene para raquitismo, né? E o que a gente fez? A gente fez um negócio chamado convencionalização. A gente lavou o intestino do rato gordo, lavou o intestino do rato raquítico e trocou. Colocou o lavado do obeso no raquítico e do raquítico no obeso. O obeso emagreceu, o raquítico engordou. Né? Convencionalização. É um artigo publicado. Hoje se sabe que Darwin não estava certo. Né? Vocês sabiam disso?
Evolução. E infelizmente o cara que morreu no discreto, que era Lamarck, tinha um pouquinho de certo, né? Darwin fala que a evolução é uma mutação bem-sucedida. Acontece do nada, uma mutação bem-sucedida. E é bem-sucedida, então o mutante é mais apto do que o não mutante. O mutante morre, e o não mutante morre, o mutante continua. Ele falava que seria impossível o que o Lamarck falava, uso e desuso, lembra? A girafa até pescoçuda porque ela tentou alcançar cores mais altas e ficou pescoçuda. Hoje se sabe que o Lamarck não estava tão errado. Isso é chamado de neolamarquismo. Tá? E isso é um problemaço para a nossa cabeça. Hoje se sabe que se você tiver uma qualidade de vida ruim, você pode passar isso para os seus descendentes. Ou seja, características adquiridas durante a sua vida podem passar para a geração seguinte. Você sabe o nome disso aí? Epigenética. Epigenética. E como se sabe? Simples, pegaram uma fêmea normal, um rato, tá? Pegaram uma fêmea normal e pegaram um camundongo obeso, que nem esse da pantufa que eu falei. Ele é obeso de comida mesmo, ou seja, entupido de comida. Característica que todo mundo pode acontecer, né? Todo mundo pode ficar obeso de tanto comer. E a gente cruzou o obeso com a ratinha normal, tadinha da ratinha, mas 50% dos filhotes fêmeas nasceram diabéticos. Mas peraí, se é só evolução, como que algo adquirido durante a vida pode passar para a prole? Foi aí que começaram a estudar o neolamarquismo. Hã? Não, você tem que induzir, né? Porque ele é granívoro, né? Nasceram diabéticos. Então, pensem nisso antes de ter filho. Já adianto outra coisa sobre filho, tá? Neném faz cocô, neném chora, neném tem cólica. Se você não quiser nenhum dos três, não tenha. Não vai entupir um moleque de pirona sódica, Buscopan. Tem cólica. Você sabe por que tem cólica? Porque o intestino, o tubo, nem o tubo digestivo está formado quando ele nasce. Mas tudo bem. Logo ele se completa. Mas o sistema nervoso não. Demora até 2 anos. Então você tem um peristaltismo que continua e para. Isso dá cólica. Porque o plexo de Auerbach está crescendo nele até chegar no cólon. E até lá ele vai ter cólica. Horas. Não, você tem. Pode ter, né? Como pode não ter. O Niemeyer morreu com 104 fumando. De mal faz bem. Isso é uma teoria alemã. Né? Um pouco de mal faz bem. É fundamental um pouco de mal no seu corpo. Você deixar uma criança, quando nasce, só jogando PlayStation e uma outra criança comendo tatu bola e subindo nas árvores, essa vai adquirir uma imunidade muito maior do que a do PlayStation. Porque o PlayStation não tem nenhum jogo ganha imunidade. Né? A não ser que ele jogue e fique enfiando o controle na boca, porque é sujo. E aí ele consegue imunidade. Precisa. A imunidade do ser humano, ela desenvolve quando ela é testada. Se ela não for testada, você não desenvolve imunidade. E a imunidade, ela tem um crescimento absurdo até a androgênese, até a eginogênese. A androgênese é quando o menino começa a ejacular. Né? As células de Sertoli já desentupiram os canais diferentes. E a ginogênese, vocês sabem muito bem, a menstruação. Né? Eu ia falar da menstruação, não ia falar nada da menstruação. Vou falar até a puberdade. A puberdade é fácil de saber quando você entra, né? Começa a nascer pelo onde você nunca imaginou. Falar ali mesmo. Que utilidade tem, né? Pelo ali. Para não passar frio. Aqui, para vocês darem uma olhada, todas as nossas camadas intestinais. Aqui é o lúmen, né? Então é como se a gente estivesse no túnel aqui, né? Aqui é o lúmen. Que não existe, né? Aqui ele foi esticado. Então, todas as nossas barreiras intestinais. Um antígeno para invadir, ele tem que passar a nossa microbiota residente, tem que passar a IgA secretora, tem que passar a camada de muco, depois tem que passar a camada anatômica, a barreira anatômica, que são os enterócitos. Invadiu, já é um problemaço. E quando invadir, ele vai encontrar os glóbulos brancos de cara já. E aí o processo inflamatório é intenso. Por isso que eu falo, quando uma bactéria passa, a pessoa ela tem distúrbios intestinais severos, com febre. Passou, olha, se ela vencer essa barreira, a barreira imunocelular, aí ela passa a muscular da mucosa, corrente sanguínea, e a gente já sabe o que acontece com uma bactéria no sangue, né? Septe se a pessoa tiver sorte.
Aqui é a mesma coisa, só que de um jeito mais bonitinho, né? Isso aqui são bactérias com possível potencial de patogênico. Ela tem que passar a primeira barreira, que seria a nossa colonização residente. Se ela passar a nossa colonização residente, o que ela fez? Ela colonizou o intestino. A nossa colonização, as nossas bactérias não estavam deixando ela colonizar. Se ela venceu a nossa bactéria, ela colonizou, o que é terrível, né? Você estabeleceu uma microbiota patogênica, aí o que ela vai tentar? Passar a barreira imunocelular, passar a mucosa, passar a barreira anatômica. Se ela passar a barreira anatômica, o que ela conseguiu fazer? Invadir. Aí se ela invadiu, a gente vai encontrar o sistema imunocelular, né, mecanismos de defesa sistêmicos. Se ela vai vencer, infecção. Não é à toa que a gente colocou o vermelhinho aqui, um bacilo, né? Porque o Clostridium, ele é um bacilo e ele fica vermelhinho na coloração que a gente usa. Isso aqui é interessante também. Olha só. Vocês já ouviram falar gram-negativa e gram-positiva. Vocês sabem a diferença? Vou mostrar para vocês. Ó. A gram-negativa, ela tem a membrana celular. As bactérias, elas são divididas entre gram-negativas e gram-positivas, tá? Onde está essa diferença? Essa diferença está na membrana celular, tá? Então, olha só, a gram-negativa, ela tem a membrana celular, olha o tamanho da parede celular, é só isso aqui, ó. Logo depois ela tem a membrana externa com o lipopolissacarídeo, vocês estão vendo? Olha o tamaninho da parede celular. A gram-positiva, ela não tem a membrana externa, mas olha o tamanho da parede celular dela, de peptídeo glicano, é tudo isso aqui, ó. Enquanto a da gram-negativa é só esse pedacinho aqui. Quem vocês acham que é mais dependente da parede celular? A gram-positiva, né? Vocês concordam? Inclusive, a gente compra bactéria no mercado sem a parede celular, para a gente poder fazer trabalhos na faculdade. Então, a gram-positiva, ela é muito mais dependente da parede celular. E por que eu estou falando isso? Muitos antibióticos, o alvo é a parede celular. Eu vou citar um, o beta-lactâmico. O beta-lactâmico, ele impede a parede celular de se formar. Que bactéria vai morrer? Gram-positiva, vai morrer mais que gram-negativa, vocês concordam? Então tá, hoje é a recomendação do CFM, hein? Antibiótico terapia, agora você tem que fazer probiótico terapia. Eles estão recomendando, antes nem se falava sobre isso, né? Então eu tomei beta-lactâmico, matei um monte de bactéria gram-positiva, certo? E aí eu vou tomar probiótico. Se eu tomar probiótico de gram-negativa, eu estou ajudando? Eu estou piorando o quadro de desbiose. Então, antes de dar um probiótico, numa antibiótico terapia, você tem que saber que tipo de antibiótico ele utilizou. Vantagem? Vantagem que o beta-lactâmico é o mais utilizado no Brasil, e o Brasil só tem bactéria gram-positiva. Só tem probiótico gram-positivo para repor. Isso é uma sorte. Mas daqui a uns 2 ou 3 anos, a gente vai ter no mínimo umas 5 ou 6 bactérias gram-negativas para repor. E você, se você repuser errado, você está piorando a desbiose. Vocês sabem qual é a definição científica de probiótico? Probiótico é qualquer micro-organismo que, administrado na dose correta, cause benefício ao hospedeiro. Então, se a pessoa está com 100 gram-positiva e eu dou gram-negativa, ele não é probiótico. Uma porque não fez benefício nenhum ao hospedeiro e outro que não é a dose certa. Se uma pessoa está com uma desbiose, está cheia de lactobacilos acidófilos. A gente pode ter desbiose por bactéria não patogênica. Isso é fácil de saber. Quando a pessoa tem muitos gases, mas não são gases mal cheirosos, normalmente só é o crescimento de um tipo de bactéria, mas não é uma bactéria patogênica. Quando a pessoa tem muitos gases, esses gases são extremamente mal cheirosos, normalmente é bactéria proteolítica, que é patogênica. Tá? Então, digamos que uma pessoa está lá cheia de gases, desbiose, sem gases mal cheirosos, ou seja, desbiose por uma bactéria não patogênica. Digamos que essa bactéria não patogênica sejam lactobacilos acidófilos. Então ele está com uma desbiose, está cheio de lactobacilos acidófilos. Aí você vai lá e dá probiótico. Lactobacilos acidófilos, você está ajudando? Não está. Então não é probiótico. Probiótico é só o que causa benefício para o hospedeiro. Não é tão fácil cuidar do intestino. Não existe uma receita de bolo. Não existe um negócio que eu falo, é isso que você tem que tomar. O intestino, o tratamento intestinal é um tratamento, a terapia intestinal é uma terapia que exige estudo. Não adianta você pegar o seu paciente, ele está com uma infecção, vou dar um antibiótico. É totalmente diferente do intestino. Ele está com uma desbiose, vou ter que estudar essa desbiose. Gás mal cheiroso, não mal cheiroso? O gás está alto ou está baixo?
Quem tem gás sabe onde está. Né? Por exemplo, se os gases eles estão... Vocês fazem a palpação, né? Ouve aquele barulho de bexiga, cheia de ar. Vocês já perceberam quando vocês fazem? As pessoas vão fazendo os toquinhos, né? Você vai, parece que está oco. Aí o que acontece? Quem tem gases tem uma outra coisinha que chama meteorismo. Já ouviram falar de meteorismo? Meteorismo nada mais é do que a passagem de gás ou substância líquida de um compartimento do intestino para o outro. É aquele barulhinho agradável. Você vai chegar na menina bonita, oi? Né? Aquele barulho quando você vai pedir dinheiro emprestado, né? Ou do nada, quando você fala muito, engole muito gás, toda hora fica... Isso é meteorismo. Então você faz a palpação. Você fala que está com fome, na verdade você está cheio de gás. Primeiro, se uma pessoa do seu lado tiver com meteorismo, saiba que é gás e vai sair. Então, você ouve o cara do lado. Aí ouve, você só olha para ele, ouve, aí de repente vê aquele cheiro terrível, não vai pôr a culpa nele. Deus avisou. Você ficou lá porque você quis. Tá? E outra, 30% da sua microbiota da pele, você sabe o que tem microbiota na pele? Se você tomar muito banho com sabonete antibiótico, você mata a microbiota e nasce fungo. A nossa Staphylococcus epidermidis não deixa os fungos se estabelecerem. Então toma cuidado, não é preciso tomar banho, é para tomar. Mas não com antibiótico, né, como tem. Vai ser proibido, mais cedo ou mais tarde. É porque muda o pH da pele também, aí você acaba... Mas é bom tomar banho. Aqueles pH neutro, né? Qualquer sabão. Então, saiba que 30% da sua microbiota da pele vem do intestino. E não do seu. Da pessoa que está do teu lado. Todo mundo faz pum. Sabe que no pum não vai bactéria. Né? Então 30% da sua microbiota da pele é de origem enteral e da pessoa com que vocês andam. Então vocês têm que selecionar bem quem vocês andam. Tá? Me diga a sua microbiota que eu direi quem é essa. Me diga com quem andas que eu direi sua microbiota. Eu falei errado. Eu mostrei isso aqui para vocês verem a diferença. E não é tão simples fazer uma reposição de bactéria. Você tem que estudar o intestino. Você tem que estudar a alimentação do indivíduo. Ainda mais porque fibra não solúvel, que é a fibra dos vegetais, das folhas, quem disse que isso serve para ajudar no trânsito intestinal? Excesso de fibra não solúvel prende o intestino. Mas como? Só ser no spa. O obeso ele já tem obstipação por ser obeso. Agora, salada não é livre? Ele come um pouquinho de proteína, um pouquinho de carboidrato, né? E come 2 caminhões de salada, justamente para fazer volume e ele sacia etógeno, né? Então ele faz volume e perde a fome. Uma que não adianta e é uma terapia incorreta porque você tem que diminuir o volume estomacal, senão a pessoa vai continuar com fome. E a salada não está ajudando. E outra, é tanta fibra que o bolo fecal fica extremamente duro, fibroso, de fibra vegetal. Tá? Então, lógico que a gente precisa da fibra não solúvel, é lógico, porque a gente precisa da compactação do bolo fecal, mas não em excesso. Não adianta você tentar evacuar uma cortiça. Porque ela não é digerida, a gente não digere celulose. Macaco digere, a gente não. As bactérias que digerem celulose, elas estão no nosso apêndice. O macaco tem um apêndice desenvolvido. Ele não tem um apêndice vermiforme vestigial. Ele usa o apêndice. Aqui outra coisa, nós já falamos de microbiota. Placa dental, microbiota bucal. A gente tem microbiota na boca. Lógico, a gente tem cárie, é por causa da microbiota da boca. Placa dental, você sabe o que é? Tártaro. Aí se você tem o tártaro, você tem a placa dental, né? Que é sólida. Aí você fala, não, aquilo lá é só fazer a raspagem. Não, aquilo é bactéria. A bactéria, ela usa a dentina, a bactéria é dura. A placa dental é bactéria. Então, primeiro, você vai lá fazer a tartarectomia, também conhecido como raspagem. Aí raspa. Você está tirando toda aquela microbiota e está engolindo. Começa por aí. Segundo, essa microbiota ela produz substâncias tóxicas. Isso eu falo para vocês terem uma ideia. Quando começou o transplante no Brasil, muitos estavam morrendo de infecção generalizada e não sabia por quê. Sempre que tem transplante tem que tomar corticoide, imunossupressor. Não é para você não rejeitar o órgão. O que acontece? Eles estavam morrendo de infecção, ainda mais porque você está imunodeprimido. Aí colocavam o transplantado na bolha, né, a bolha, um lugar extremamente estéril. Colocava em sala limpa, em sala estéril continuava morrendo. Aí o pessoal do odonto levantou uma hipótese.
porque o paciente fica entubado, né? Se ele fica entubado, ele não escova o dente. O pessoal do odonto foi lá, pegou enxaguante bucal, pegou gaze e limpou a boca dos transplantados. O índice de óbito saiu de 77% para 3%. Eles estavam morrendo por bactéria da boca. Não à toa, cardiologista, cirurgião cardíaco, odeia Lactobacillus acidófilos. Lactobacillus acidófilos é uma das maiores causas de endocardite bacteriana pós-transplante. Tem uma restrição. Probiótico não é para ficar, não é só porque é suplemento que qualquer um pode tomar, que vocês podem sair recomendando assim. E escovar o dente é bom. Tá aí mais uma prova. Escova você pode morrer por causa da boca. Bom, um monte de gente morre por causa da boca, né? Mas não nesse sentido. Né? Aqui, como vocês podem ver, não deu certo. Mas, porque aqui é uma curva de crescimento bacteriano, mas colocou no fundo, tá no fundo escuro, não dá para ver o que está acontecendo. Mas dá para ver aqui, ó, aqui seria estômago, né? Aqui seria colo. Olha só, a quantidade de bactéria vai aumentando, né, do estômago para o intestino. O oxigênio, não dá para ver aqui, ele vai caindo. Tá, ele não está aparecendo aqui. E esse azul é o pH. O pH vai aumentando até estabelecer, né? Está no pH de 2,8 do estômago e acaba no pH de 7,2 a 7,4 no intestino grosso. Então o pH vai aumentando. E o número de bactérias também. Aqui que ficou também escuro, o que acontece? Aqui é a fase infantil, adolescência e idoso. Só que são as bactérias. Por exemplo, a primeira bactéria a colonizar, a Escherichia coli, mas logo depois, ó, já vem a bifidobactéria, que está aqui. Por que eu mostro isso aqui? Olha só, vocês estão vendo o Clostridium? O Clostridium não é bom. Vocês estão vendo o Clostridium aqui embaixo? Ó? Chega na fase na melhor idade. Chega na melhor idade, olha o que acontece. Ele sobe. E automaticamente a bifidum cai. Ou seja, conforme a gente vai ficando idoso, o bifidum cai. E isso dá espaço para o Clostridium crescer. Por isso que depois de 50 anos, a recomendação de probiótico é como suplemento. Quase que diária. Não é à toa que idosos sempre têm gases e normalmente não são gases muito cheirosos. Né? Isso acontece porque existe a prevalência de Clostridium sobre a bífido. É exatamente quando uma sobe e a outra cai. Já falamos isso aqui, mas ressaltando novamente, o malte, né? O malte é o sistema de mucosa aí que ligam todas as mucosas do nosso organismo. Então aqui a gente está vendo a mucosa urogenital, mucosa intestinal, aqui chama UALT, aqui chama GALT, aqui chama BALT, que é bronquial, aqui chama NALT, que é nasofaríngea, e GALT, BALT, NALT, WALT e SALT. SALT é a pele, a mucosa da pele. Todas elas se tornam o malte, todas elas se comunicam entre si. E aqui o mamilo está dessa cor não é porque ele é bonitinho, não. Ele está dessa cor porque ele também faz parte. Muito do que a gente absorve, por causa das bactérias, vão para o leite materno. Indução de endotoxinas boas, IgA secretora, tudo isso a gente passa para o filho. Amamentar é extremamente importante, uma porque é fonte de gordura, e a outra porque é fonte de vacina, é uma vacina, né? Uma vacina passiva, mas é uma vacina. Tem que amamentar. Não tem jeito. Melhor coisa é durante a gestação você induzir a esposa com alimentação, a paciente, a gestante, com alimentação, para produzir leite. Para ela ter o máximo possível de leite para a sua criança, para o bebê. E não, amamentei por 3 meses e depois entrei com leite de vaca. Tá? Leite de vaca tem sim as suas restrições. Tem sim. Uma porque o que a gente compra não é leite de vaca. Leite de vaca é amarelo, o que a gente compra é branco. É branco porque é usado dióxido de titânio, é utilizado às vezes soda cáustica para deixar branco. Em média, ele tem 40% a 50% de leite de vaca no que a gente toma. E o problema do leite de vaca não é aquela lenda toda, leite de vaca é para bezerro. É para bezerro. Né? Para humano tem que ser leite de humano. E na biologia, a gente tem um nome para isso. Um animal que toma leite, que toma leite de uma espécie diferente é chamado de abominação biológica. Só o ser humano e um bichinho que chama chupim fazem isso, né? O chupim tira o porquinho e mama no lugar dele. Tá? Mas o cachorro também toma leite depois de adulto. Toma o que se dá. Ele não vai ficar. Tem uma hora que ele para, né? Inclusive o filhotinho para de mamar, né?
O problema do leite está no sistema complemento, mas como o leite não é o caso aqui, se um dia a gente for falar, a gente fala só de leite. A gente também não pode abrir mão do leite. Leite é uma substância rica em gordura, barata, que a população carente tem que ter acesso. Então eu não sou a favor do leite, mas a gente não pode tirar comida de quem precisa. Ainda mais barato, né? Aqui, só mostrando para vocês, a nossa é um novo corte, né? Aqui mostrando os enterócitos, a IgA secretor, o muco, né? A placa de Peyer, que é um centro, é um QG, né? De glóbulos brancos, que são responsáveis aí pela produção dos anticorpos, envolvendo os anticorpos da alimentação, os anticorpos bacteriológicos, e a placa de Peyer automaticamente ligada ao malte, tá vendo? Ao ducto torácico, o nódo eferente linfático, o nódo mesentérico, só para mostrar para vocês que realmente tudo está relacionado, tudo está ligado. Substâncias do intestino translocam, né? Agora a gente falou de microbiota, a gente falou de intestino, agora vamos falar de probióticos, né? Não é à toa, né, que o título da aula é Universo em Pé de Guerra, né? Porque como o nosso intestino ele está constantemente, as bactérias patológicas são oportunistas. Constantemente elas estão tentando tomar o poder. E constantemente as nossas bactérias benéficas, ou seja, a nossa microbiota residente, ela constantemente está combatendo as bactérias patogênicas. Então eles vivem em pé de guerra. Por isso o universo em pé de guerra. Que foi o título de um texto que eu acho que não está na aula, que eu fiz para a Veja São Paulo, isso há 8 anos atrás, nem se falava de probiótico. Eu virei motivo de chacota. Porque é o biólogo que cuidava da... Bom, me chamaram de Dr. Cocô. O que pra mim foi um elogio, porque nada melhor que isso para marketing. Eu uso Dr. Cocô, ainda vou pôr no cartão. O cartão vem com cheiro ainda. É aromático, Tá, sim, me procure. E tive a oportunidade também de lecionar em Coimbra. Lá eu era o Dr. Cocô. E na Alemanha chamaram de Mr. Stool. Então, eu já incorporei cocô no nome, né? Isso meu pai falou, estuda que você sai da merda. Eu caí de cabeça. Bom, eu já vi cocô de tudo que é jeito. A gente vai falar deles agora. Eu nada contra cocô. Cocô é mais legal que xixi. Eu mexo com urina, mexo com fezes sem problema nenhum, mas não me dá saliva pra mexer. Nossa, baba é terrível. Eu tive um boxer e eu só vi a cara dele depois que ele morreu. Pô, sabe o cachorro boxer? Que ele anda babando, né? E aquilo, a saliva pra mim não dá. Se eu tivesse que trabalhar com saliva, dentista, nossa. Imagina com luva, aí você tira a luva e aquele negócio tica, assim. Por sinal, defendendo os dentistas, escovem o dente antes de ir pro dentista, tá? É desagradável pro dentista pegar e cheio de coisa no dente. Eu falo porque metade da família é médica, a outra é dentista e... o paciente chega pra minha prima, por exemplo, e fala: desculpa, doutora, eu tava com pressa, não deu tempo de escovar o dente. Ela fala: não tem problema nenhum, eu tava com pressa, fui no banheiro, não deu tempo de lavar a mão. Ela responde, né? Vamos lá. Diagnóstico microbiológico, né? Então, eu vou falar algumas coisas aqui pra vocês. Seriam anamneses, coisas que você sempre tem que perguntar para o paciente para entender o que está acontecendo com o intestino dele. Só que é uma charge alemã, né? Que a anamnese, sem dúvida nenhuma, é a parte mais importante de qualquer consulta. Uma boa consulta leva uma anamnese de 1 hora, 1h30, 40 minutos. Por quê? Não é só perguntar para o paciente os sintomas. Às vezes o paciente nem sabe que tem um sintoma. Você que tem que chegar para ele e mostrar: olha, você tem isso? Pô, tenho, mas não sabia que isso era importante. Então, a anamnese é a parte mais importante de qualquer consulta. É dali que você vai desenvolver o seu diagnóstico e o seu tratamento. E aqui é o médico, né, como muitos, ele está fazendo anamnese da morte, não está nem percebendo que a morte veio buscar ele, né? E se você atende um paciente sem anamnese, você está tratando ele de forma cega. Completamente, não adianta. Você precisa saber como que é o relacionamento dele com a esposa, com o esposo, ou do esposo com o esposo, tanto faz. Como que
a vida dele se é muito estressante, tudo isso influencia na saúde e principalmente na saúde intestinal. Então vamos lá. Cesárea, nascimento, cesárea ou parto normal, existe diferença? Existe diferença, né? Parto normal, a criança passa no canal vaginal. E quando passa no canal vaginal, já passa rindo, né? E quando passa no canal vaginal, já começa a adquirir a microbiota. Porque o canal vaginal é rico em bactéria. Então, só por passar ali, já começou a adquirir a microbiota. Ou seja, quem nasce por parto normal adquire a microbiota até 2 semanas antes de quem nasce por cesárea. A não ser que abra e empurra. A gente chama de cesárea portuguesa. Não existe, tá? Depois você fala para o seu obstetra, fala, olha, eu quero a cesárea portuguesa. Abre e empurra. Então, lógico, o bebê ele passa pelo canal vaginal, pega mais, já começa a adquirir a microbiota benéfica. Na hora que ele é espremido para passar no canal vaginal, ele já coloca todo o fluido pulmonar para fora. Aí evita até um pouquinho do tapinha. Você sabe o tapinha quando o bebê nasce? O bebê ele respira líquido quando está dentro de vocês, né? Aí põe o bebezinho de cabeça para baixo, dá os tapinhas para ele desengasgar, para ele chorar, porque quando chora mostra que as vias aéreas estão desobstruídas. Não é para ele ter juízo. Você tira, pá! Não é por isso que dá o tapinha. Outra coisa que saiu na Nature esse ano foi que quem nasce de cesárea tem predisposição a ser obeso. Não sei porquê, não li, mas a Nature é a revista científica mais respeitada, é a revista que tem ciclo, né, que você compra na banca, mais respeitada, falou que nasce de cesárea tem tendência a ser obeso. Isso pra mim é ótimo, eu nasci de cesárea. É a melhor desculpa. Você fala que tá meio gordinho, nasci de cesárea. Hoje eu uso bastante. Muitos acometimentos alérgicos. Bom, primeiro você tem que perguntar isso pra mãe, né? Se você está cuidando de uma criança, tem que perguntar pra mãe se ela tem muito acometimento alérgico. Porque filhos de pais alérgicos normalmente são alérgicos. Como epigenética, né? Ou, outra coisa. Nessa aí eu já tenho que explicar como a nossa microbiota ela é selecionada, como ela se estabelece, né? Cada um tem a sua microbiota. A microbiota de ninguém é igual, tá? Porque a gente está falando de milhões de bactérias, trilhões de bactérias, cada um com a sua. É mais preciso do que a impressão digital. Também que ainda não inventaram alguma coisa para você entrar no banco, né? Você tem que pôr a microbiota, né? Introdutor, você pode entrar. E o que acontece? Como que a gente estabelece a nossa microbiota? O nosso intestino ele é extremamente imunogênico. Ele é uma interface imunológica, né? Então, conforme a gente vai passando pela nossa infância até chegar na puberdade, o nosso intestino ninguém entra em contato com as bactérias diretamente. Então, vou dar um exemplo para vocês. Está lá o intestino, vem um clostrídio. A minha imunologia está boa. O intestino vai falar, putz, isso é um clostrídio, eu não gosto dele. Vai produzir anticorpo contra clostrídio, nunca mais o clostrídio vai ser bem-vindo no intestino. Sempre que ele sair de uma certa concentração, a gente vai ter processo inflamatório e vai tentar jogar ele para fora. Vocês entenderam? Basta uma vez. A apresentação de antígeno. IgG, formou IgG, tem memória. Se você fez o IgG, tem memória. Então o Clostridium foi lá, a gente reagiu contra o Clostridium nunca mais vai ser bem-vindo. Aí vem um Lactobacillus acidófilos, o corpo fala, putz, ele é bom. Então a gente apresenta o Lactobacillus acidófilos, a gente não produz o anticorpo, isso chama-se anergia. A gente não produz o anticorpo, nunca mais o Lactobacillus acidófilos vai ser mal visto. Entendeu? Porque é o seguinte, se a gente apresenta o antígeno e a gente produz anticorpo, esse antígeno nunca vai ser bem-vindo. Se a gente apresentou o antígeno e não produziu, a gente nunca mais vai apresentar. E ele vai ser bem-vindo. E assim a gente vai formando a nossa microbiota. As bactérias ruins, o nosso organismo, o nosso sistema imunológico produz anticorpo, ela nunca vai ser bem-vinda. As bactérias boas ficam, se estabelecem, e o nosso corpo não reage contra elas. E assim a gente vai montando a nossa microbiota de 30 mil espécies. Entenderam? Aí, isso acontece normalmente até a puberdade. E aí a criança lá, durante essa fase infantil, se entope de corticoide. Corticoide não é imunossupressor? Então, eu vou ficar imunodeprimido. O que pode acontecer? Meu sistema imunológico pode ficar meio maluco. Eu entro em contato com o Clostridium
e de repente eu estou tão imunodeprimido que o Clostridium não é, ele apresenta e não é conhecido como patógeno. O que acontece? O Clostridium vai fazer parte da sua microbiota pro resto da sua vida. Entenderam? E pode acontecer o contrário. Eu quero dar probiótico pro meu filho que tem 6 meses. Bom, 6 meses começa que 6 meses nem anticorpo tem direito, né? Vou colocar um pouquinho mais para frente. Ainda mais porque durante o 5º mês de vida, ao 8º mês de vida, a criança ela sofre uma imunodepressão. Vocês sabem por quê? Que até o 6º mês de vida, todos os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos são feitos pelo fígado. E do 6º mês de vida para frente, isso migra para a medula óssea, que é onde é... Medula óssea, não medula espinhal, tá? A medula óssea que é onde a gente faz hoje em dia. E essa migração cai um pouco a imunidade. Então, vamos pegar 1 ano e meio. 1 ano e meio, meu sistema imunológico já está trabalhando. E aí, eu estou dando corticoide para a criança, o sistema ele fica meio burro. Aí eu entro com 1 bilhão de bactérias. Na teoria é bactéria boa, são lactobacillus acidófilos, eu vou dar probiótico para a criança com 1 ano e meio. Mas é 1 bilhão de uma vez. O nosso organismo adulto sabe que 1 bilhão não é nada, mas para uma criança pode parecer que é uma infecção. E aí a gente vai fazer anticorpo anti-lactobacillus acidófilos. Nunca mais o lactobacillus acidófilos vai ser bem-vindo. Uau! Quase eu me assustei agora. Isso acontece. E acontece. Então, probiótico não é brincadeira. Você está colocando bactéria dentro de vocês. E se você induzir uma resposta não desejável, essa resposta ela vai ficar para o resto da vida. Produziu memória, acabou. Você produziu memória imunológica, você continua sempre produzindo essa memória, né? Então, por isso, que perguntar se teve muitos acometimentos alérgicos é fundamental. Eu era muito alérgico quando criança. Então, se eu era muito alérgico quando criança, talvez eu tenha usado muito corticoide. Talvez a minha microbiota tenha sido selecionada do jeito errado. Talvez por isso, nesses últimos 30 anos, eu tenha sofrido de gases a minha vida inteira. Entendeu? Fundamental perguntar isso para o paciente. Antibiótico terapia. Usou antibiótico? Qual? Lembra que eu falei para vocês? Vocês precisam saber que antibiótico foi utilizado para você poder fazer a administração de probiótico de forma correta. Antibióticos só existem 4 grandes grupos, né? Sulfa, beta-lactâmico, quinolonas, sulfa, beta-lactâmico, quinolonas, aminoglicosídeos, tetraciclinas e macrolídeos. Estão no mesmo. Então só são 4, cada um com a sua função. Você tem que estudar a função do antibiótico para saber que tipo de bactéria ele mata para repor a bactéria certa. Corticoide, cai aqui em cima, né? Perguntar se já usou muito corticoide, para saber justamente se tem imunodepressão, outras coisas. Consistência fecal. Como que a gente vai saber a consistência fecal? Bom, primeiro tem algumas que são óbvias, né? Você sai correndo no banheiro, faz aquele barulhão, aí quando você vai ver não tem nada na água, tá tudo na borda, assim. Né? Foi em borrifo que a gente chama. Isso já aconteceu, né? Quando a gente enche a cara, isso acontece, encher a cara solta o intestino. Não solta porque mata a bactéria, solta porque você causa uma diarreia osmótica. Tá? Então tem coisas que são óbvias, né? A pessoa vai lá e evacua, parece que tá urinando, tá evacuando. Passa o papel, é autolimpante. Faz autolimpante, você passa o papel não sai nada, porque você já lavou com a água, né? Isso acontece, né? Todo mundo já passou por... Todo mundo aqui faz cocô. Tá? Todo mundo aqui solta pum. E eu garanto que muitos de vocês fizeram isso na minha presença. Tá? Porque não tem como. Vocês fazem pum. Ainda bem também, senão explode. Né? Chega a explodir. Por isso tem que tomar cuidado quando vai usar fibra solúvel, fós, inulina. Porque se você tem uma obstrução intestinal, você não evacua há 7 dias, seu cocô já virou uma pedra, não virou um fecaloma. Fecaloma só sai cirurgicamente. Tudo hoje é fecaloma. Não, fecaloma só sai cirurgicamente ou se você enfiar o braço e puxar. Existe uma manobra do exército que eles ensinam. Não deve ser agradável. Se tiver no colo sigmoide, você enfia o braço e puxa. Existe, né? Acho que já deve ter visto no hospital. Quando não dá para alcançar, tem que tirar. Eu já vi cirurgia de fecaloma e eu quis levar para casa o fecaloma, porque peso de papel, que é melhor para o Dr. Cocô, um peso de papel com fecaloma. E aí tudo bem, tá entupido o seu intestino. Aí você vai lá e dá fós. Fós fermenta. Todo mundo já que tomou fós aqui sabe que você pode encher um monte de bexiga à noite, se você quiser. Né? Porque ele fermenta demais. Se fermentar antes do bolo fecal que está entupindo o seu intestino, o bolo fecal não vai sair que nem uma rolha de champanhe. Não vai fazer cair.
Você vai fermentar, gerar gás, distensão abdominal, e eu já vi levar a hemorragia interna. Claro, gases também, todo mundo aqui faz pum, né? Quem tem muito gás e não faz pum, sabe o quanto isso dói. Tá? Inclusive tem manobras, né? A gente sabe, passa o óleo, e aí vai fazendo como se estivesse fazendo uma massa de pão. Você vai ouvindo, né? Você vai ouvindo, andando. Criança é um barato, porque criança não sabe esconder as emoções, né? Ela vai andando, você vai vendo um sorrisinho aparecendo, né? Tem um monte de ser humano também, né? Aí tem que fazer de máscara. Para vocês que fazem... tem muita gente que faz naturologia? Não, naturologia. Isso faz parte, né? E helvética também, massagem helvética, isso também. A gente pode deixar isso para outro dia. Você está falando da hidrocoloterapia. A hidrocoloterapia, ela tem as suas funções. E ela tem também os seus prejuízos gravíssimos. Primeiro, se você tem um intestino cheio de furo, inflamado, por que não lavar? Você está lavando uma ferida, não é bom lavar a ferida? Agora, hidrocoloterapia é um procedimento clínico. Tem que ser feito por médico e enfermeira. Acabou. Só. Nenhum outro pode fazer. É invasivo? Eu já vi hidrocoloterapia, porque é uma cânula específica. Vocês já viram a cânula, né? Antigamente era feito com bambu. Pra você ter uma ideia. Mas a cânula é uma cânula interessante, por um lado entra água, pelo outro sai. E é fundamental o que sair ser separado, para você poder separar e manipular, porque às vezes sai tecido, às vezes sai um monte de coisa estranha. Agora, você enfia uma cânula que tem uma ponta, ela é pontuda, você enfia isso no reto. Eu já vi transpassar reto. Septicemia. Tá? Isso é um procedimento médico. Você tem que ter a formação para fazer isso. Ou enfermeira padrão pode fazer. Ou médico. Só. E tem suas funções. Tá? Ajuda para algumas coisas e para outras não. Água ozonizada para limpar. Ou água rica em prata. Né? Prata coloidal. Prata coloidal funciona, mata bicho, a gente sabe disso. Né? Para fazer limpeza de colo irritável, retocolite ulcerativa, diverticulite, diverticulose, é ótimo. Agora lembra que uma diverticulite ela pode estar logo ali no reto. Aí você vai tentar pôr a cânula, não vai, você vai forçar. Não é o cara que está apertando ali. É a cânula que não está entrando. Então tem que ser mais estudado antes de ser usado amplamente. Essa é a minha opção. Então você vai absorver mais. Vai absorver mais o quê? Água. É limpeza. Detoxificação seria um termo que a Anvisa proibiu o uso. Detoxificação não é um termo científico. E tinha muitos produtos no mercado que estavam lá, efeito detox, tiveram que mudar o rótulo. Tem as suas funções, sem dúvida. Mas para a gente poder afirmar essas funções, a gente precisa estudar mais. Tem um monte de gente que quer ser cobaia, tem que ser mesmo. Tem que continuar utilizando quem já está utilizando, porque assim vai levantar mais informação para a gente. Mas ficar usando do jeito que está sendo usado, eu não sou a favor. Na minha opinião, é o seguinte. A melhor medicina que já foi inventada foi a ortomolecular. Pena que ela nunca chegou no Brasil. Simples. Nunca chegou no Brasil a ortomolecular. A ortomolecular foi inventada por Linus Pauling. Foi um químico que ganhou 2 prêmios Nobel por outros motivos, né? E a ortomolecular era clara. Ortomolecular, mecanismo molecular. Ao invés de você dar o nutriente, ao invés de você cuidar, ao invés de você tentar resolver utilizando o sistema, você já entra com o nutriente que você precisa para resolver aquele problema e você usa o nutriente. Então, por exemplo, B12. Estou com uma anemia megaloblástica. Por que eu vou dar via oral? Se eu não sei se eu tenho problema no estômago, se eu tiver problema no estômago, eu não vou absorver B12 por causa do fator intrínseco, não é? A orto põe na veia. A ortomolecular é uma medicina bioquímica. O problema é que quando chegou no Brasil, ela já chegou como medicina alternativa. Ela nunca foi alternativa. Sempre foi ciência pura e aplicada. E por ter chegado como alternativa no Brasil, associou a homeopatia, que também é científica. Na Alemanha só se usa homeopatia, eles não morrem. Né? Mas foi se associando a outras que não são tão científicas. Então a homeopatia perdeu credibilidade e a ortomolecular perdeu credibilidade. E ficou, não, mas isso é caro porque a medicina, né? Por isso que o símbolo da medicina são 2 cobras. Você cobra quando cura e cobra quando mata.
né? E a medicina ortomolecular, a francesa, a medicina ortomolecular americana, a alemã principalmente, é de uma eficácia inacreditável. Só que aqui se associou a outras que não tinham tanta credibilidade. E acabou entrando no discreto. Isso vale para a hidrocolonterapia, que foi associada como alternativa. E em vários outros lugares ela é procedimento hospitalar padrão em outros países, né? E quando você associa uma coisa a outras que não tem tanta credibilidade, as pessoas não estudam. Como a Universidade de São Paulo, ela não vai se preocupar com algo que não é muito bem visto no mercado, ela não vai estudar aquilo, vai estudar mais a medicina convencional, e a gente acaba não desenvolvendo uma ciência que era fundamental. Esse é o problema. Eu sou o único não médico da família, e eu tive... Meu pai é GO, ginecologista obstetra, é endócrino, faz orto, sempre fez orto, faz homeopatia, acupuntura e tudo mais. Eu tive um outro tio, que era professor da Universidade de São Paulo, e chegou a perder o CRM. Porque já voltou, é claro, porque um dos pacientes dele morreu de ataque cardíaco. E o culparam a homeopatia. Era paciente dele, morreu? O que ele faz? Ele é homeopata. Então, ele estava fazendo uma medicina que talvez não fosse tão correta para um paciente cardiopata. Nada a ver. A pessoa morre mesmo. Todo mundo morre. A mesma coisa na Vitafora. 60% das pessoas que usam dieta interal morrem. Não é por causa da dieta interal, é por causa do acometimento clínico que está usando dieta interal. Aí a pessoa morre, falam que o produto é o problema da dieta interal. Mas é associações, né? O ser humano é ótimo nisso. Por isso que eu prefiro os pinguins. Por isso que eu não posso ser médico. Porque eu prezo muito mais os outros animais do que o próprio ser humano. Eu trabalho com reabilitação de animal silvestre para a Petrobras, se eu soubesse do que o homem é capaz de fazer com o bichinho. Eu pego golfinho, às vezes, que estão com 20 palitos de sorvete no espiral. Sabe aqui? Por quê? Ele respira por ali. Ele não tem focinho. Aí vai o banhista obeso gordo, com seu filhinho obeso gordo. Aí chupa o sorvete, o golfinho ele é bonitinho, ele vem conversar, ele gosta. É muito mais inteligente que a gente, né? Aí ele vem, o pai mostra pro filho, olha que legal, enfia o sorvete, o palito de sorvete, o golfinho vai lá e dá aquele jato. Aí o palito de sorvete vai para 20 metros. Aí o filho, ai, que legal. Ainda bem que os dois vão ter ataque cardíaco mais cedo ou mais tarde. E aí ele coloca outro palito e não sai, coloca outro palito e não sai, aí no terceiro sai de novo. Aí você pega o golfinho e tá cheio de palito de sorvete lá. Aí o golfinho vai, não gostou e reage contra o banhista, que já aconteceu. Matou o banhista porque deu uma porrada e estourou o baço. Mataram o golfinho. O ser humano, ele esqueceu que ele faz parte da natureza. O maior erro do ser humano, ou quando Deus virou as costas por 1 minuto, quando ele viu, já tinha acontecido. Né? Ou não deu a descarga direito. Por quê? O ser humano, ele é o único animal que tem a capacidade de se auto-extinguir. Começa por aí. E o maior erro do ser humano foi quando ele se desassociou da natureza. Ele achou a natureza é aquilo e eu sou isso. O mundo está aqui há 4 bilhões de anos. O mundo não vai acabar, ele vai continuar. Ele é um cosmo. A gente vai sair. A gente está aqui de passagem. Só que a gente está fazendo a nossa passagem ficar cada vez mais divertida, para mim. Tá? Porque a gente vai sofrer. Muito. Com doenças e catástrofes. Só espero ser o último. Porque quem ri por último, né? E melhor. Sim? O carvão vegetal ele é excelente para desintoxicação. Então, por exemplo, você tem certeza que você está com uma intoxicação alimentar, uma diarreia constante, aguda, né? Uma diarreia aguda, não crônica. O carvão vegetal ele tem a capacidade de depurar. Ele é um depurador. Ele absorve e ele limpa, né? Ele absorve e ele puxa também. Então, ele funciona muito bem para desintoxicação. Lembrando, se você usar carvão vegetal para quem não precisa, você vai causar uma diarreia. Você vai causar uma desmineralização. Então eu recomendo. Quando você usa carvão ativado ou carvão vegetal, você deve utilizar repositor hidrolítico também. E aí a gente está falando de Gatorade, né? Não tomar de uma vez, tá? De colherzinha. Mas funciona e funciona bem. Tá? Tudo bem até o golfinho? É o de menos, golfinho. Tem coisa mais divertida. Vamos lá. Consistência fecal.
Consistência fecal você pode ver de várias formas. Da forma óbvia, que é olhar o cocô e ver se tem o formato do vaso, que é o que a gente chama, né, que é a salsichinha. Ou na higiene. Quanto pior tiver a consistência, mais trabalho vocês vão ter para limpar. Então passa uma vez, passa a segunda, passa a terceira, parece que está tirando lá de dentro, né? Aí a consistência fecal não está boa. Consistência fecal não boa pode ser várias coisas. Desbiose por excesso de muco, pode ser diarreia osmótica, diarreia secretória, né? Pode ser diarreia secretória quando a gente secreta mais substância do que a gente devia. Diarreia osmótica é quando a gente tira líquido, né, do corpo para a luz intestinal. Diarreia oxidativa, que acontece muito com quem tem ferida no intestino. Toda ferida leva ao exudato inflamatório, não leva? Se não fizeram uma feridinha no braço e não ficar molhado, no intestino também. Isso é exudato inflamatório. Exudato inflamatório é água. Tem água nele, então ferida no intestino também dá diarreia. Tá? Dá aumento de água nas fezes. A melhor fezes é aquela que afunda, vai embora sozinha. Fezes ecológica. Você não precisa nem dar descarga. Outra coisa interessante para ver consistência fecal é o excesso de muco. Vocês já perceberam que às vezes vocês evacuam, puxa a descarga e parece que não foi, né? Ficou tudo aquele rastro. Fica na parede, fica no fundo. Você puxa a descarga, aí você tem que usar a escovinha. Antes de usar a escovinha, pense. Muco é hidrofóbico. Se ele grudar no vaso, a água não vai tirar. Tá? Então, antes de ficar com raiva porque vocês vão ter que passar a escovinha, pense que você pode não estar bem. E você tem que perguntar para o paciente, sim. Quando você puxa a descarga, o cocô deixa saudade. Aqueles negócios, né? Cocô flutua. Vocês acham que tem que flutuar? Não. Tem muita gente que chama a mãe, olha que bonitinho, o seu cocô tá boiando. Cocô flutua porque tem fibra. Não, fibra depois... Todo mundo fala isso. Cocô bom ele flutua porque é rico em fibra. Fibra depois de hidratar tá funda. Tá? O cocô ele flutua por dois motivos. Ou ele tá rico em gordura, porque ele é positivo, ele boia, ou ele tá cheio de ar. Cocô aerado? Tipo, soufflé? Sabe o chocolate soufflé? Igualzinho. Você quebra o cocô, só não tem o mesmo gosto. Você quebra o cocô, ele tá cheio de furinho. Cocô aerado. O que é o cocô aerado? As bactérias, elas vão se multiplicando e elas vão gerando gás. E elas não se multiplicam só na superfície do cocô, elas se multiplicam dentro. Excesso de bactéria faz com que tenha muito gás no cocô. Cocô aerado, boia. Cocô ele não tem que boiar, tem que afundar e ir embora sozinho ainda, né? E rico em fibra, e rico em gordura também. Gordura é positiva, a gente sabe, né? Gordura boia e o cocô boia. O cocô tem que ir embora e sem descarga. Então não tem que flutuar. Difícil higiene a gente já falou. Né? Se tá muito difícil de limpar, muito muco ou muito líquido. Cheiro, né? Cheiro a gente já falou anteriormente também. Se o cheiro tiver muito forte, ácido, aquele cheiro ácido, sabe? Que você abre o banheiro e embaça os olhos na hora. O cheiro de repensar o relacionamento, como eu disse, né? Você fala, o Pari não falou disso quando a gente casou. E normalmente é bactéria proteolítica. Bactéria proteolítica sempre é desbiose, sempre, e é patogênica. Porque a proteólise, resultado final de proteólise é amônia. A amônia no intestino é cancerígena. Isso eu estou falando só da digestão, fora as endotoxinas bacterianas, né? Então, e se tiver muito gases e não for mal cheiroso, é só desbiose, não por bactéria ruim, por bactéria não patogênica. Então, gases já está aí, né? Quando os gases, você tem muito gases, é fermentação bacteriana. Lembrando que o cocô nunca cheira bem, né? Mas se cheirar também é desbiose. Né? A infecção por pseudomonas, o cocô cheira a flor. É raro no Brasil, mas cheira bem. É verdade, eu já vi, ele fica branco e cheira a flor. Pseudomonas, pseudomonas ela produz açúcar, um açúcar super doce. A gente pode fazer um perfume aí. Chanel número fezes. O cocô se cheirar bem também é ruim. O cocô ele não tem que cheirar nem bem, nem terrivelmente mal. Tem que ser aquele que você usou o banheiro, deu a descarga, deixou a porta aberta, quando o marido entrar ele não está sentindo nada. Né? Intestino, as dores alivia com evacuação, isso é interessante. Se a pessoa ela tem ferida no intestino, na hora que o bolo fecal passar lá vai doer, não é? O dedo na ferida não dói, cocô na ferida também. E aí a pessoa evacua, a dor melhora.
porque você tirou a pressão de cima da ferida. Então desconfie que dores aliviadas com a evacuação, desconfie que a pessoa esteja com algum tipo de bloqueio mecânico ou ferida no intestino. Aí, só pondo a câmera. Intestino solto ou preso, o normal é evacuar de 1 até 3 vezes por dia. Isso depende da atividade física e da ingestão de alimento. A gente tem fisiculturistas que evacuam 8 vezes por dia. E volumoso. Aí o cara faz dieta de 20 mil calorias. Né? Do corpo daquele também, né? Agora, por incrível que pareça, 1 vez a cada 2 dias também é normado, é clinicamente normal. 1 vez a cada 2 dias. É lógico que evacuar todo dia é o melhor. Tem prazer melhor que evacuar? Tem, né? Mas tá quase lá. Ainda mais agora você sabe que o ânus faz parte do sistema sexual. Né? Mas o ideal é evacuar sempre 1 vez por dia, manter o intestino, o trânsito intestinal sempre. Uma pessoa que não evacua fica cheia de fezes. Uma pessoa que fica enfesada. Esse é o termo mesmo. Falar, o cara está enfesado. Né? E ninguém que está enfesado fica feliz. O sorriso vem com a evacuação. Porque é enfesado. Meteorismo a gente já falou, né? O barulho. Sempre que tem barulho, tem gás. E a cor? A cor também tem as suas diferenças. Fezes amarelas normalmente estão relacionadas com bactérias que usam enxofre. Bactéria que usa enxofre é proteolítica, é ruim. Mas vem com cheirinho, né? Fezes cinzas, normalmente é giardia. Só que a giardia também leva a fezes pastosas. Mas fezes sólidas, cinzas, é giardia. Branco é pseudomonas. Vermelho ou escuro. Vermelho pode ser sangue. Escuro pode ser excesso de estercobilina. Bilirrubina, biliverdina, estercobilina. Então pode ser destruição celular se as fezes estiverem muito escuras. Né? Então a cor, se a criança não comeu giz-cera, que costuma fazer. As fezes muito escuras, ela pode ser sangue ou pode ser destruição de tecido. Né? Até uma hemorragia, ou uma pessoa que está com um pequeno sangramento, as fezes saem bem escuras. Por causa da estercobilina. É isso? É isso. Então a cor é isso. Alguns exames básicos, né? O coprológico funcional, um dos melhores exames para você ver como o seu alimento está sendo tratado da bucal reta. O exame protoparasitológico, né? O exame para pesquisa de ovos nas fezes, de vermes nas fezes, ele tem uma credibilidade muito pequena no Brasil. Você tem 97% de falso negativo. Porque uma pessoa chega para trabalhar, para fazer o exame no laboratório. Ele faz 600 lâminas até o meio-dia. Você acha que você tem condição de ver com calma se tem cisto, se tem ovo? Não dá, né? E sangue oculto nas fezes para você ver se tem ferida no intestino ou não. Antes de continuar, vou falar umas coisas sobre probiótico. Que também está acabando, né? Probiótico, está aqui a definição. Vocês têm a definição aí também. Né? Micro-organismo que, quando administrado em quantidades adequadas, confere benefícios à saúde do hospedeiro. Essa é a definição científica. Aqui eu coloco para vocês a árvore da vida. Vocês conheciam essa árvore, né? Não? Essa árvore é a árvore da evolução que os evolucionistas acreditam que a gente veio das bactérias. Né? Os criacionistas acreditam que essa árvore seja Adão e Eva. Os ufólogos acreditam que a gente veio dos ETs. Então, quem a gente veio de ET veio porque fósforo, não tinha fósforo na Terra, né? O fósforo veio com o cometa. E a gente precisa de fósforo para o DNA, tá? Então, sem fósforo, parte da gente é ET. E parece mesmo, de vez em quando. Às vezes eu não entendo nada que falam para mim. Mas por que eu coloco isso aqui? A gente está nesse reino aqui, reino animal, tá vendo? A gente está bem lá para cima. Mas só de carne, né? Porque com certeza a consciência nossa está pior que a da bactéria. Então a gente está bem lá para cima. Os primeiros aqui embaixo são os quelicerados. Tem os esponjas e depois os quelicerados não. Os quinidários. Quem são os quinidários? Anêmona. Todo mundo conhece a anêmona? Está assistiu Procurando Nemo? A anemônema, né, que ele fala.
A anêmona, ela tem o tubo digestivo incompleto, ou seja, a boca e o ânus é o mesmo orifício. Deve ter um bafo que é uma beleza. E o tubo digestivo dela já tem microbiota. Ou seja, a anêmona, que tem 3 bilhões de anos antes da gente, já tinha microbiota. Isso para mostrar para vocês que a evolução da microbiota foi junto com a evolução do animal. E o nosso sistema gastrointestinal, ele é o que é por causa da microbiota também. O nosso sistema gastrointestinal evoluiu e a microbiota evoluiu junto. Nosso sistema imunológico é o que é por causa da microbiota. Afinal de contas, o sistema imunológico ele desenvolve quando ele é testado, não é verdade? Qual que é o primeiro órgão do nosso corpo a entrar em contato com bactéria? O intestino. Então, a imunologia começa pelo intestino. Ainda bem, né, que o intestino é o primeiro a entrar em contato com bactéria. Isso aqui foi Elia Metchnikov, foi o primeiro a estudar, na época moderna, probiótico. Tá? Ele estudou numa vila na Bulgária, ele percebeu que quem usava leite vivia mais. E ele foi descobrir que era por causa da bactéria. Só que ele tinha 10 bactérias para estudar e ele foi estudar justamente a errada. Qual que ele estudou? Lactobacillus bulgaricus. Desde 1933 a gente sabe que Lactobacillus bulgaricus não é probiótico. Ah, mas vem de bulgaricus? Não é probiótico, não está nem na lista da Anvisa. Mas a Anvisa tirou de probiótico e escreveu por quê? Porque sabe que não tem nenhum benefício para o hospedeiro. Porque o bulgaricus não passa do estômago. E descobriram isso em 1933 e ele morreu no descredo. Ele podia ter visto o acidófilos, ele podia ter visto o casei, mas ele viu o bulgaricus. E aí ele morreu no descredo por causa disso. Desde 1933 a gente sabe que bulgaricus não é probiótico. E é vendido como probiótico até hoje. Né? E é vendido, né? Esse cara morreu em descredo por causa disso. Se ele soubesse disso, ele estava rico. E algumas coisas históricas que eu deixo para vocês verem. Sempre que vocês procurarem um probiótico, procurar essas informações, né? A linhagem bacteriana tem que estar escrito na caixa, tem que ser seguro para ingestão, tem que aguentar os sais estomacais, os ácidos estomacais, tem que colonizar o intestino, tem que procurar, senão não é probiótico. Por lei tem que ter esses parâmetros para ser probiótico. Quando tomar probiótico? Né? Probiótico você toma quando você tem certeza que a pessoa está precisando. Ou seja, depois de 50 anos de idade, excesso de gases mal cheirosos, intestino preso, intestino solto, antibiótico terapia, corticoide terapia. Sempre você deve usar probiótico nesses casos. A avaliação do profissional é o mais importante, a anamnese é o mais importante para você definir quando você vai usar. E que horas eu devo tomar o probiótico? Existe diferença também. Quais são as únicas duas apresentações de probióticos que tem? Sachê e cápsula, certo? Cápsula, qual que é a vantagem? As bactérias estão protegidas e você pode tomar a hora que você quiser. Né? Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que a cápsula ela cai no duodeno, ela vai ficando grudenta e ela prende, uma hora ela prende, ela não vai nem para frente nem para trás. E ela abre, ela vai soltar todo o conteúdo dela numa mesma região. Então você vai ter uma colonização, partindo da cápsula, 20 centímetros para frente e 20 centímetros para trás. Isso é uma desvantagem. Vocês entenderam? Se vocês pegam um sachê, diluem na água e tomam essa água, por peristaltismo essa bactéria vai ser distribuída pelo intestino inteiro, ainda mais, porque a água ela só vai ser absorvida no grosso. Então a colonização do sachê é melhor. Eu prefiro sachê do que cápsula. Cápsula é cômodo. Né? Qual que é a desvantagem do sachê? Sachê você tem que tomar longe das refeições. Por quê? Se você tomar junto com a refeição, parte do que você está tomando vai se misturar com bolo fecal, com bolo alimentar. Parte vai ser eliminado junto com a comida. Segundo, ela não tem uma cápsula para proteger ela. Então se você tomar junto das refeições, o índice enzimático está muito alto. Muitas bactérias vão sofrer com isso. Então quando tomar? Antes de dormir ou acordar, ou 1 hora, 1h30 depois das refeições, se for sachê. Cápsula você pode tomar a hora que quiser. E quando tomar, único exclusivamente quando você achar que precisa. Diarreia, intestino preso, intestino solto, excesso de gases, imunodepressão, né? Porque a gente sabe que probiótico estimula o sistema imunológico.
Aqui, isso aqui é do mesmo artigo lá, The Forgotten Organ, só para você... Tá acabando, tá? Só para vocês terem uma ideia. Ó, são 3 lâminas, tá vendo? De microscópio. Essas 3 de cima a gente chama de germ-free mouse. Ou seja, é o camundongo que nunca teve bactéria no intestino, tá bom? A de baixo são camundongos que tiveram colonização normal. Sempre tiveram bactéria no intestino. Nessa primeira aqui, o que a gente está vendo? Olha, esses pontinhos vermelhos representam a IgA secretora. Olha o intestino de um camundongo que nunca teve bactéria. Olha a quantidade de IgA secretora. Olha a quantidade de IgA secretora no intestino de um que sempre teve bactéria. É muito evidente, né, a diferença. Isso aqui é linfócito TCD4, o helper, o auxiliador. O intestino de um camundongo que nunca teve bactéria. Intestino do camundongo que sempre bactéria. Olha a diferença de CD4 ativado, né? É muito. Eu falei para vocês que isso acontece à distância. Eu estou mostrando só no intestino, mas acontece à distância. Olha aqui, ó. Isso aqui é CD4 esplênico. Então, do baço. Certo? Camundongo que nunca teve germe, né? Bactéria no intestino. Camundongo que sempre teve bactéria no intestino. Olha a lâmina do baço mostrando o linfócito T4. Aqui tem muito mais T4 do que aqui. E é baço. Ou seja, a distância, né? É longe do intestino. Para vocês verem como o intestino influencia a distância também. Isso aqui é a curva de crescimento bacteriano. Nós microbiologistas conhecemos, né? Bactéria, para crescer, ela tem que passar pela fase A. O que é a fase A? Também conhecido como fase lag, fase lenta. A bactéria, antes de explodir, ela passa por um período de recuperação. Esse período de recuperação é lento, fase A. Aí ela vai entrar numa fase B, que é a logarítmica. Essa que a gente quer. É a fase que as bactérias estão se multiplicando de forma geométrica. É assim que elas fazem bem pra gente. Depois as bactérias entram na fase estacionária. O número que morre é o mesmo número que nasce. E depois na fase de declínio. O número que nasce é menor do que o número que morre. E por que eu coloco isso aqui? Porque a fase A, na administração de probiótico, pode demorar até 20 dias. Não adianta uma pessoa tomar o probiótico e achar que em 2 dias ela vai ver um efeito. Pode até acontecer. Mas isso pode levar de 15 a 20 dias. E qual que é o maior sinal de efeito que o probiótico tem? Gases. O probiótico tem que gerar gases. Só que os gases não podem ser mal cheirosos. Porque quando você dá probiótico, você está dando bilhões e bilhões de bactérias, certo? As bactérias... Nossa, bilhões, né? E essas bactérias, elas vão se... Então, imagina. Ainda bem que são boazinhas, né? Elas usam desodorante. Elas vão se multiplicar. Se elas se multiplicarem, gera gás. Então, o sinal que essas bactérias são viáveis é a formação de gás, que deve passar depois de 20 dias também. Comece em 10, 15, aí depois você tem que dar um prazo na sua cabeça de até umas 2 semanas para dar a chance do probiótico. Porque depois que ele se estabelecer, os gases cessam. Aqui eu coloquei para vocês, sim, porque a cápsula, ela tá sendo, o sachê não pode, porque se você tomar junto com a alimentação, você vai misturar com o bolo alimentar e as bactérias vão sofrer com o índice enzimático que está muito elevado. Se você tomar a cápsula protege as bactérias que estão lá dentro do índice enzimático e ela não vai misturar com a alimentação, porque depois que ela passar para o duodeno, o bolo alimentar vai e ela gruda. Ela se adere. Tá? Aqui eu coloquei para vocês, são as bactérias que acham no mercado, né? Lactobacillus acidophilus, se ela é gram-positiva, gram-negativa, algumas funções dessas bactérias, mas de forma bem superficial. Porque como vocês têm acesso à aula, então eu coloquei isso para vocês terem como material didático. Mas aí tem a Lactobacillus casei, acidófilos, a bífido, o enterococcus, que no Brasil também se vende, que é o enterococcus faecium, excelente bactéria para aumento de imunidade, né, bífido e acabou.